dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 18 ao versículo 23. A leitura que eu vou fazer desse texto é conforme a tradução da Bíblia Viva, que é uma linguagem atualizada, e eu vou estar trazendo uma mensagem baseada nesse texto com o tema O Soberano Deus. Esse é o tema da mensagem desta noite profética, o Soberano Deus. Olha o que diz o texto sagrado da palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 18 ao 23. Diz assim: Ao amanhecer, a prisão estava em grande alvoroço. Que aconteceu com Pedro? Quando Herodes mandou buscar o preso e soube que ele não estava lá, prendeu os 16 guardas que foram julgados por uma corte marcial e condenados à morte. Depois disso, partiu e foi morar algum tempo em Cesareia. Enquanto Herodes estava lá, chegou uma delegação de Tiro e Sidom para falar com ele. Herodes estava muito zangado com o povo daquelas duas cidades, mas os delegados se fizeram amigos de Blasto, secretário real, e pediram paz, pois as cidades deles dependiam economicamente do comércio com o país de Herodes. Herodes concedeu uma entrevista e, quando chegou o dia, pôs as vestes reais, sentou-se no trono e fez um discurso para eles. Ao terminar, o povo fez uma grande aclamação a ele, gritando: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes com uma doença, de modo que ele ficou cheio de bichos e morreu, porque aceitou a adoração do povo em lugar de dar glória a Deus. Uma forte salva de palmas ao Senhor. Esse é um texto muito lindo e é algo que tocou no meu coração para estar trazendo uma mensagem de Deus nesta noite, que vai estar falando sobre o Deus soberano que é o nosso Deus. Deus, ele é soberano, e ser soberano significa que ele é a autoridade suprema. Não existe uma outra autoridade que seja igual a Deus, muito menos maior que Deus. O diabo, a Bíblia diz que enquanto Lúcifer, ele não quis e tentou ser maior que Deus. Ele quis e tentou ser igual a Deus. Diz o texto sagrado que ele elevou o seu trono acima das mais altas nuvens para tentar chegar a ser semelhante ao Altíssimo. E nessa tentativa, Deus o derribou de lá para baixo, e até hoje ele é um derrotado. E para Lúcifer, que agora é Satanás, adversário de Deus e da igreja do Senhor, para ele não tem mais jeito. Ele não tem um remidor. O ser humano tem um remidor. Jesus morreu pelos nossos pecados. Para você tem jeito, teve jeito, para mim teve jeito. Para as pessoas que quiserem Jesus em vida, terá jeito para ela. Mas para Lúcifer, que agora é Satanás, para os seus demônios que acompanharam, a terça parte dos demônios, dos anjos de Deus, que se tornaram demônios, acompanharam Lúcifer, para eles também não tem mais jeito. Eles deixaram o estado original e se tornaram nessa coisa horrenda que são hoje os demônios, que estão nas trevas e que atormentam as pessoas, mas que têm muito medo e pavor do poder de Deus, da luz de Deus e da autoridade do nome de Jesus. Você pode glorificar a Deus nessa noite? Oh, aleluia, glorificado é o nome do Senhor. E aqui a palavra de Deus mostra a soberania que tem o nosso Deus, esse Deus que nós servimos, que muitas vezes nós confundimos o amor de Deus, querendo ver Deus como alguém que Ele não é. O amor de Deus não tira a soberania dele. Ele tem amor
Jesus veio, se igualou a você para poder morrer pelos seus pecados como homem, mas isso não tirou e não tira a soberania dele. Nós devemos entender quem ele é, nós devemos respeitar a grandeza desse Deus, a soberania desse Deus. Ele faz exatamente o que ele quer. Tem um louvor aí, me parece que é a Cassiane, não sei quem é que canta esses tipos de louvor, de fogo, de poder. É um louvor que diz que ele decide as coisas sem fazer reunião. Ele não tem que dar satisfação a ninguém. Ele decide, ele é soberano nas suas decisões. Ele pensa, ele deseja aquilo e ele faz aquilo. E faz cumprir-se aquilo, porque ele é soberano. Ele é a autoridade suprema. Ele detém em seu ser todo o poder. Não existe ninguém, não existe uma criatura qualquer, porque só ele é incriado, só ele é o Criador. Mas não existe um outro semelhante a ele. Não existe um outro que tenha o poder que ele tem. Satanás não tem o poder que Deus tem. O poder de Satanás ele é limitado até um certo limite. Vocês se lembram quando Moisés está ali diante de Faraó, e ali começa a vir a condenação, a sentença do Todo-Poderoso sobre o Egito e sobre o cabeça que era Faraó, e as pragas começam a vir contra o povo, e aí Faraó chama os seus magos, chama os feiticeiros ali do seu reino e do seu império, e ali eles imitam os primeiros milagres, porque eram milagres de Deus, mas depois não mais. Então veja que o poder de Satanás é limitado, mas o poder do nosso Deus não tem limites. Eu não sei qual é o Deus que você tem servido até o dia chamado hoje, mas o Deus que eu sirvo, ele realmente não dá para colocar dimensão nele. Ele é imensurável. O Deus que eu sirvo, não dá para eu colocar um tamanho que eu entenda que é um tamanho, dentro da minha concepção. Que tamanho tem o teu Deus? Que tamanho tem o teu Deus? Jó, ele diz assim: Deus é muito grande, mas ele não diz que tamanho. É grande, é grandioso infinitamente, mas no entanto, a ninguém despreza, disse Jó, grande em força de coração. E é isso que eu quero dizer para você, não confunda, não se faça confuso por causa do amor de Deus. Quando você entende o amor de Deus, que Ele te ama, que Ele deu a sua vida por você, que Ele vem e te resgata, que Ele se coloca diante de nós e fala conosco, como se fora um de nós, muitas vezes, com carinho, com perdão, entendendo nossa fraqueza, entendendo a nossa limitação. Não confunda, Ele ama você, mas não se esqueça, jamais se esqueça, Ele é o soberano Deus, Ele tem todo o poder, Ele detém todo o poder, não existe um outro como Ele. A palavra de Deus lá no profeta Isaías diz que Ele é o Deus dos deuses. Nenhum Deus antes se formou, e nenhum outro depois se formará, porque eu, o Senhor Jeová, sou o Deus dos deuses, diz o Senhor. Uma salva de palmas para Jesus. Oh, aleluia! Aleluia! Então Ele faz o que Ele quer. Diga assim: Deus faz o que Ele quer, e quando Ele quer, e como Ele quer. Entenda isso nessa noite, meu irmão. Que Deus é esse? Que Deus maravilhoso, que faz exatamente o que Ele quer. E muitas vezes você não entende porque não entende a soberania dEle. Porque se você entendesse a soberania dEle, você entenderia as decisões que pertencem somente a Ele. Ele faz porque Ele quer. Quando começa esse capítulo 12, eu li a partir do versículo 18, começa dizendo que Herodes mandou matar Tiago, irmão de João. Tiago, irmão de João. Ele era irmão de João, o apóstolo do amor, irmão de João, o evangelista. Esse Tiago era um Tiago
bem próximo de Jesus, era da turma da intimidade com Jesus. Vocês se lembram que naqueles ambientes restritos, onde Jesus mandava as pessoas saírem e ficava com um grupo seleto, sempre estava presente ali quem? Pedro, Tiago e João. Fosse lá no Monte da Transfiguração, fosse lá na ressurreição da menina filha de Jairo, que ele diz: Talita cumi, menina, a ti te digo, levanta-te. Eram pessoas íntimas de Jesus, então ele tinha muita consideração por Tiago. Embora Herodes, esse Herodes era Herodes Agripa, ele foi filho de Herodes Magno, e esse Herodes aqui mandou matar Tiago ao fio da espada. Mas no entanto, nada aconteceu com Herodes, inicialmente não, nada aconteceu. Nenhuma sentença veio inicialmente sobre Herodes por causa da morte de Tiago, porque ele mandou matar Tiago. E aí você pode perguntar: e por que Deus, na sua soberania, não livrou Tiago da morte? A resposta é porque Deus, na sua soberania, decidiu não livrar Tiago da morte. Ele é soberano nas suas decisões. E agora diz a palavra de Deus que esse mesmo Herodes, o Herodes Agripa, esse homem foi terrível. Esse mesmo Herodes manda prender a Pedro e dá uma sentença sobre Pedro de pena de morte. Ele já estava sentenciado à morte. E quando ele está na prisão, diz que ele estava entre dois soldados que dormiam. Deus mandou um anjo e fez com que os soldados todos, porque não eram somente os dois, tinham outros mais, e o texto sagrado diz que tinham outros ali. Era um total de 16 soldados, e todos adormeceram, porque o Senhor decidiu e deu ordem para o anjo fazer isso, adormecer todos os soldados. E Pedro estava exatamente no meio de dois, e ele estava também ali dormindo, e o anjo vem e acorda Pedro: desperta, Pedro, coloca a sandália nos pés, coloca um agasalho, coloca a tua capa agora, e vamos comigo. E Pedro, olhando para tudo aquilo, ele começou a imaginar: isso deve ser uma visão, é uma revelação. Talvez pensou: que coisa bonita, não é? Eu estou preso, mas pelo menos estou tendo uma revelação de libertação, estou tendo, ou é um sonho, o que está acontecendo comigo? Diz que ele não pensava que aquilo fosse realmente real. E a palavra de Deus diz que aquele anjo ia indo, e Pedro ia indo com ele, e os portões iam se abrindo. Os portões iam se abrindo para que eles pudessem passar. Somente quando ele chegou do lado de fora, totalmente do lado de fora daquela prisão, lá na rua, e que aquele anjo sumiu da sua presença, é que ele começou a se dar conta: epa, é real. Está escrito aqui, diz que ele começou a falar: é real. Eu pensava que era só uma visão, uma revelação. Eu creio que ele começou a se apalpar: sou eu, a se beliscar, dói mesmo, sou eu, estou aqui, estou vivo, e não estou mais acorrentado, não estou mais em prisão, não estou mais debaixo de um jugo, eu estou liberto. E ele começou a pensar: o que eu vou fazer agora? E ele logo teve a direção de ir para a casa da mãe de João Marcos, o Marcos que escreveu o Evangelho segundo Marcos. E ali, sabe o que estava acontecendo? Ali estavam os irmãos reunidos orando assim: Jesus, Senhor Jesus, Tu que és soberano, Tu que tens todo o poder, liberta o nosso irmão Pedro, tira Pedro da cadeia, Jesus, ele está condenado à morte, logo ao amanhecer vão querer matá-lo, Senhor, ele é Teu servo, ele é Teu apóstolo, nós precisamos dele, ele é
é um servo do Senhor para dirigir o teu povo. Liberta Pedro, Jesus, liberta Pedro. Jesus deu a ordem, o anjo veio, libertou. Agora de repente bate a porta. Quem que bate a porta? A menina Rod vem atender. Epa, olha, quem está aí é o anjo de Pedro. Ele disse: não, sou eu, sou Pedro. Eles nem acreditaram de antemão, mas era resultado da intercessão, da oração. Levanta a tua mão direita, diga assim: a minha oração pode muito nos seus efeitos. A minha oração pode muito nos seus efeitos. A minha oração pode muito nos seus efeitos, porque eu clamo a um Deus soberano, eu clamo a um Deus que pode, eu clamo a um Deus que tem todo o poder. Oh, aleluia! E ali Pedro estava liberto agora. Você entende isso? Você questiona isso? Porque Deus decide não livrar Tiago da morte e decide livrar Pedro da morte? Por que Deus manda um anjo para libertar o Pedro e não manda um anjo para libertar da espada o Tiago? Tiago não era diferente de Pedro. Os dois eram da turma da intimidade, o Tiago e o Pedro. Eram homens muito íntimos de Jesus. Mas Deus decide assim. Ele decidiu dessa maneira. E agora o que acontece? Quando Pedro chega de manhã, e Herodes então, vamos lá agora. Agora eu quero ver a sentença de morte sobre Pedro. E que Herodes chega para cobrar isso. Cadê Pedro? Pedro não está mais na prisão. Então diz que aqueles 16 soldados são julgados por uma corte marcial e são condenados à morte. Pense nisso, como Deus é poderoso, mas também como Deus ama você. Diga para o teu irmão: como Deus ama você. Deus é capaz de decidir na soberania dele, que Pedro diga assim: eu sou Pedro. Diga: nessa noite eu sou Pedro. Ele decide que Pedro não vai morrer. Pedro não vai morrer. Deus diz para você: você não morrerá. No meio do caminho não chegou a tua hora. Oh, aleluia. Pedro não vai morrer, mas no entanto, ele decide que 16 soldados poderão morrer. Ele deixa 16 soldados morrer, para que um que serve a ele não morra. Porque qual foi o motivo da morte dos 16 soldados? A libertação do Pedro. A libertação do Pedro. Deus permite que 16 soldados morram, mas Pedro, que é você e sou eu, não morra. Isso é amor? Deus nos ama assim, a ponto de nos considerar 16 vezes mais importante do que um outro que não sirva a Ele? 16 nesse texto, 20, 30, eu não sei do que Deus é capaz de fazer e renunciar a coisas. Oh, canta lá, machou. Por causa da minha vida e da tua vida, eu não sei. Isso mora no coração dele. Então veja que não são coisas distantes. As pessoas que confundem muito quando querem entender o amor e a soberania, se confundem, mas não são coisas estranhas uma da outra, uma em relação à outra. Pelo contrário, são duas coisas que estão em comum acordo. Ele tem essa capacidade no seu coração de fazer isso porque te ama, e decide na sua soberania fazer isso porque Ele te ama. Esse é o Deus soberano que eu sirvo. Você pode glorificar o nome dEle nessa noite, você pode bendizer o nome dEle nessa noite, você pode dar glória a Deus nessa noite, você pode dar glória a Deus nessa noite. Olha, tem um homem chamado
Senaqueribe nas Escrituras Sagradas, ele foi rei da Assíria. Ele foi um perverso homem. Ele é uma representação do diabo, de Satanás, nas Escrituras Sagradas. Numa certa vez, Deus falou comigo assim, estava atravessando uma situação, eu não conhecia esse homem nas Escrituras, não conhecia, não sabia quem era o Senaqueribe, e Deus falou comigo assim: cuidado com Senaqueribe, cuidado com Senaqueribe. E quando eu fui procurar saber quem era Senaqueribe, que eu li que ele era a representação do diabo nas Escrituras, eu entendi que Senaqueribe era o diabo. E esse Senaqueribe, ele foi um homem que teve muitas glórias, ele foi um homem poderoso, mas tudo aquilo que ele foi, tudo aquilo que ele conquistou, toda a honra que ele tinha, deveria ser reconhecida que foi Deus que fez isso. Deus deve ser reconhecido em tudo na nossa vida. Ninguém chega a algum lugar sem que Deus não consinta isso, sem que Deus não faça isso. Se você é alguém, é porque Deus te fez alguém. Se você tem alguma coisa, é porque Deus te deu alguma coisa. Se você pode alguma coisa, é porque Deus te fez poder fazer alguma coisa. Tudo provém de Deus. Tudo foi criado, diz a Bíblia Sagrada lá em Colossenses, por Ele e para Ele. Esse reconhecimento nós temos que ter. E quando um homem, uma mulher, uma pessoa não reconhece isso, realmente poderá ter uma sentença sobre a vida dela. Veja que Senaqueribe, ele não reconheceu. Quando você lê o texto que fala sobre a sentença que foi dada para Senaqueribe, Deus começa a reclamar de que ele dizia: porque eu fiz, porque eu sou, porque eu conquistei. E lá então Deus começa a falar que ele não reconhecia que tudo aquilo, dizia Deus, fui eu, o Senhor, que quis fazer. Toda autoridade é constituída por Deus, está escrito em Romanos capítulo 13. Toda autoridade provém de Deus. Não existe alguém que tenha qualquer tipo de autoridade se não for concedido por Deus. E Deus precisa ser reconhecido na sua soberania. Então Deus faz essa reclamação e dá uma sentença a Senaqueribe. A primeira sentença é de vergonha e de derrota para Senaqueribe. Ele ataca Israel e cerca de 185 mil soldados são arrasados e mortos pelo povo de Deus, porque Deus estava com seu povo. E dali então Senaqueribe volta para sua terra, e quando ele está no templo do seu Deus, Deus pagão, Deus falso, e ali diante do seu Deus, Deus pagão, Deus falso, diz a Bíblia Sagrada que a sentença de Deus Todo-Poderoso continua sobre Senaqueribe, agora de uma maneira definitiva. Os dois filhos dele vêm e o mata diante do seu Deus e dentro do templo do seu Deus. Você pode glorificar o nome de Jesus nessa noite? É isso que acontece com as pessoas que não reconhecem, que desfazem, não reconhecem a soberania do nosso Deus. Quem que não ouviu falar e não conhece a história do rei Nabucodonosor? O maior império mundial, a cabeça de ouro da revelação que ele teve, da estátua que é chamada a estátua da revelação do rei Nabucodonosor, que fala dos impérios mundiais. A Síria foi um império que veio antes da Babilônia. Antes da Síria veio o Egito. Então Egito, Assíria, Babilônia. E esse rei começa a se ensoberbecer,
Isso tudo não fui eu que fiz, não fui eu que constituí esse palácio, esse reino. Eu sou, eu posso. Mas em nenhum momento reconheceu Deus. Então Deus manda a sentença sobre ele: comerá as ervas com os animais monteses, e tempos passarão sobre ti, até que reconheças que o Senhor Deus soberano tem poder e dá a quem quer. Ele constitui poder aos filhos dos homens e distribui conforme Ele quer e para quem Ele quer. Isso é a soberania de Deus. E somente quando Ele volta em si e reconhece, se passa 7 tempos sobre Ele. E quando Ele volta e que Ele recobra e reconhece Deus como soberano, então Ele escreve a respeito de quem é realmente Deus e reconhece a soberania de Deus. Não foi diferente com Herodes Agripa. Herodes Agripa, veja, não tinha acontecido nada com ele até agora. Ele foi aquele que mandou matar Tiago, menina dos olhos de Jesus. Quem é menina dos olhos de Jesus aqui? É bom ser menino dos olhos de Jesus? Oh, se é maravilha. Mandou matar Tiago ao fio da espada, nada lhe aconteceu. Prendeu a Pedro e o sentenciou à morte. Deus, na sua soberania, decidiu libertar, mas com Herodes nada lhe aconteceu. Quando a corte marcial julga os 16 soldados a pena de morte e eles morrem, diz aqui o texto sagrado que eu tenho lido, que Herodes Agripa foi para Cesareia. Ele ficou lá por um tempo. E quando ele está lá agora, então surge pessoas que vêm dos fenícios, de Ciro, de Tiro e de Sidom, eram fenícios, e vêm com poder, não é? Vêm com autoridade delegada. Então aqueles homens chegam ali para se portar ao rei e conversar com o rei pedindo paz. E ali eles conhecem a Blasto, que era o secretário do rei, era o secretário real, e pegam amizade com esse homem, e ali eles dizem os seus problemas: olha, nós queremos estar em paz com vocês, converse com Herodes, peça para ele nos atender, marcar uma audiência conosco, nós queremos conversar sobre paz, porque nós dependemos do seu país para fazermos o nosso comércio, nós dependemos de vocês, nós não queremos briga, nós não queremos ficar em desavença, nós queremos paz. Então diz que Herodes decide então fazer essa reunião e leva isso a público. Então está lá o povo de Cesareia, aquele povão todo lá, diante de Herodes. Esses delegados estavam ali também, e iria ser tratado isso, um acordo de paz. E diz a palavra de Deus que Herodes Agripa se veste com uma vestimenta real. Eu disse que ele se veste com uma vestimenta. Sabe como que era essa veste? O historiador Joséfo diz que essa veste era uma veste de tecido todo prateado. Diz que ele estava maravilhoso. Diz que aos olhos das pessoas ele estava com uma vestimenta maravilhosa. Sua vestimenta brilhava. Era uma vestimenta toda prateada. E ele se coloca diante do povo e diz o texto aqui: com uma vestimenta real, e se senta sobre o trono. Quanta grandeza, né? Mas o poder usar aquela vestimenta real, quem que concedeu a ele? Não foi Deus? O poder sentar naquele trono real como rei e ser reconhecido pelo povo como rei, quem que deu a ele? Não foi Deus? Mas Deus passou longe.
Deus estava longe. E Deus não era alguém estranho para Herodes. Deus sabia quem era Deus. Herodes sabia quem era Deus. E ele ali teve esse comportamento e ficou soberbo diante daquele povo e diante da sua vestimenta e diante do seu trono. Isso ainda acontece nos dias de hoje. Tem pessoas que têm uma humildade enquanto está de chinelinho de dedo. Como diz o outro, eu cheguei aqui puxando uma cachorrinha. Não tem gente que diz assim? Povo que vem lá de outro estado, que vem lá de outro estado do Brasil, vem aqui para São Paulo, que não é? É o estado mesmo que gera muito recurso, muito dinheiro, é forte nisso, no sentido comercial, mercantil, não é? Cheguei aqui puxando uma cachorrinha, não é assim? Cheguei aqui sem nada. Então sabe ser humilde enquanto está nessa dificuldade. Bastou estar bem financeiramente. Tanto que tem pessoas que não podem se vestir muito bem. Tem pessoas que se vestem muito bem e não sabem nem andar no meio do povo. É verdade? Então tem que ficar com aquela roupinha mais simples, porque a soberba toma conta. Vocês entenderam? É um aprendizado, é lógico que é um aprendizado. Eu posso até entender que inicialmente uma pessoa que nunca pôs uma roupa tão chique, tão fina, acha estranho isso, não é? Mas ela deve se acostumar com isso. O fato que se for somente a estranheza daquela roupa porque não está acostumado, mas quando realmente é uma soberba, e aí eu já não converso não, porque agora eu sou chique, viu? Agora eu sou chique, eu não converso com a ralé, eu não converso com essas pessoas, aí eu não converso, eu sou chique, eu hoje estou bem financeiramente, hoje eu tenho dinheiro. É igual uma vez um rapaz disse para mim, ele tinha um curso superior lá, infeliz, ele disse assim, eu não faço amizade com ninguém, pessoas que não têm estudo, que tem que ter curso superior igual eu tenho. Gente, hoje curso superior é igual notinha de R$1, todo mundo está tendo. Tem gente aí que tem 3 faculdades, 4 faculdades. Estão entendendo? Hoje está assim. Então isso é soberba demais para uma pessoa. E aqui ele se veste com essa vestimenta real. E Joséfo disse que era uma vestimenta toda prateada, era um manto todo prateado. Então veja como que ele estava. Se personifica, né, no soberbo. Era humilde enquanto não estava na vestimenta. Pôs a vestimenta, pronto, subiu. O negócio subiu para a cabeça. Então, aquela vestimenta. Agora, o trono, meu Deus, o trono, sentar no trono. Agora ele se assenta no trono de rei. E diante de todo o povo de Cesareia, e diante de pessoas que queriam acordo de paz com ele, com seu país, ele tinha esse poder de decidir isso. Vamos ver como que a gente vai fazer, o que a gente vai decidir, o que vai ser melhor, não é? E ali, a Bíblia nos mostra que ele se ensoberbeceu, ele cresceu demais, e não reconheceu Deus, já não estava reconhecendo. E a gota d'água, porque enquanto ainda era um nível de rei da terra, soberano da terra, não soberano dos soberanos como Deus, ainda estava tendo uma tolerância, era um soberbo, mas ainda não tinha mexido com a pessoa de Deus. Mas quando agora o povo começa a aclamá-lo, Deus, Herodes, oh Herodes, tu não falas como um homem, porque diz que ele começou a falar, e falar muito bonito, toda uma oratória ali diante do povo, e o povo começou a aclamar, Herodes, oh grande rei Herodes, tu não falas como um homem, tu falas como um Deus, tu falas como se fora Deus, tu és um Deus, Herodes,
porque tu não falas como um homem, mas como um Deus. E ele se calou diante disso. Ele não se pronunciou diante disso. Olha, aqui a gente tem uma lição tão importante. Quantas pessoas aqui já receberam elogios assim, acima da tua altura? Quantas pessoas já receberam aqui? Eu já recebi. Tem elogios que vêm, a Bíblia diz em Provérbios que os elogios é para provar a pessoa. Tem gente que suporta elogios, você pode elogiar e tal. Tem gente que quando vem alguém elogiar, fala, repreendo Satanás, em nome de Jesus. Não é por aí não. As pessoas elogiam sim, deixa elogiar. Quer elogiar, deixa elogiar. Se as pessoas querem elogiar, deixa elogiar. É você que tem que estar preparado para os elogios. Em Provérbio diz que as pessoas devem estar preparadas para o elogio. Diz que o elogio prova a pessoa. A pessoa é provada pelo elogio que recebe. Entendeu? Puxa, como você é bonito. Ai, eu sou mesmo, você acha? É? Olha, já me falaram mesmo que eu sou lindo. Sou lindo. Já me falaram mesmo. Puxa, como você é chique, né? Você é elegante. Ei, você acha mesmo? Mas sabe que eu também acho. Eu acho. Como você fala belamente, a tua voz é tão linda, não é? É uma voz gostosa de se ouvir. É mesmo, já me falaram isso. Poxa, que bom, né? Que bom. Ai, como é bom receber uns elogios de vez em quando. Lubrificam o nosso ego. Já ouviram a pessoa falar assim? Já ouviram? Isso acontece. Não precisa ser fora da igreja, não. Na igreja mesmo acontece. Mas aí são elogios, prova a pessoa. Aí nós vamos ver quem tem soberba, quem não tem. Mas ainda não está mexendo tão fortemente com Deus. Então ele estava ali, estava lá soberbo por causa do seu manto prateado, estava lá soberbo por causa do seu trono. E ele começa a falar, não só se apresentar maravilhosamente, como diz Joséfo, mas falar maravilhosamente. Jesus diz assim: vocês valem mais do que os passarinhos e os lírios do campo. Os lírios do campo, eles não fazem nada para serem tão lindos como eles são, se vestirem tão bem como eles se vestem. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão belamente como os lírios do campo, diz o texto sagrado. Mas no entanto, eles se vestem porque o vosso Pai Celestial é que cuida dos lírios do campo. Vocês valem mais do que os lírios do campo e mais do que os passarinhos. Só que esse reconhecimento Herodes não estava tendo. Estou vestindo maravilhosamente, mas não estava reconhecendo Deus. Graças a Deus. Estou assentado num trono, toda autoridade é constituída por Deus. Tenho, posso, porque eu sou bom, eu posso mesmo, estou aqui porque mereço, eu fiz por onde, eu lutei, eu estudei, eu me esforcei. Essa é a conversa de muita gente. Mas Deus está longe. Deus está longe. Se você estudou, quem te deu força para estudar? Quem te deu condições financeiras para estudar? Quem te deu a saúde para poder estudar? Se você galgou profissionalmente, quem te deu essas oportunidades? Então Deus, ele tem que ser visto. No final, tudo vai cair em Deus. É Deus na nossa vida. É Deus e é Deus e é Deus. É o Senhor e Ele quer ser reconhecido. Ele reivindica isso principalmente de nós, sua igreja. Ele quer ser reconhecido pela sua igreja nas mínimas coisas. Não é só nas grandes coisas não. Nas mínimas coisas Ele quer ser reconhecido. E agora vem a gota d'água. O povo começa a dizer, ele falando belamente, começam a gritar assim: Herodes, tu não falas como um homem, tu falas assim como um Deus. Deus! Herodes, tu és Deus. Devo ser mesmo. A minha glória.
É assim que Satanás faz. Diz que rapidamente Deus ordena um anjo para vir com uma sentença a Herodes. Diz que naquele momento vem uma sentença a Herodes. E diz a palavra do Senhor que aquele anjo vem e fere Herodes com uma doença. Sabe o que a medicina deu como diagnóstico dessa doença? Ela se chama quisto hidático. E Joséfo comenta sobre isso, que esse homem, Herodes Agripa, ele morreu com muitíssima dor, porque ele foi ferido com essa doença, e essa doença, porque aqui fala que foi uma doença, essa doença fez com que ele começasse a sentir dor de dentro para fora. Ele foi sendo comido vivo, de dentro para fora. Os bichos aqui são os vermes que ele tinha dentro de si. Se rebelaram contra ele, porque receberam uma ordem de Deus. Deus manda em tudo, em todos. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. E esses bichos começaram a devorá-lo de dentro para fora. Diz que a dor que ele sentiu foi muito grande. Ele morreu com muita dor. E isso diante de todo o povo. Você pode dar um glória a Deus? E vocês sabem por que aconteceu isso? Diz aqui o texto sagrado. Olha o que diz o texto sagrado. Ao terminar, o povo fez uma grande aclamação a ele, gritando: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes com uma doença. O nome da doença é quisto hidático, de modo que ele ficou cheio de bichos e morreu, porque aceitou a adoração do povo em lugar de dar glória a Deus. Entrou já em adoração, não era só elogio como homem, era elogio que era próprio para Deus, e ele recebeu e não recusou, não refutou nada, não disse nada, não se pronunciou, não soube dizer toda a honra, toda a glória seja para Deus, seja para o Senhor. Diz, porque aceitou a adoração do povo em lugar de dar glória a Deus. Ele deveria dar glórias a Deus. Então, meu irmão, quando alguém chegar para você e falar assim: você é tremendo, é Deus no céu e você na terra, poxa, você é demais, você é santo, você é santa, você é maravilhosa, você orou por mim, você me curou, você orou pelo meu parente lá, você curou meu parente, sabe, quando você ora parece que as trevas são dissipadas na hora, você é diferente. Não fique quieto diante disso, não fique quieto diante disso. O Senhor cura através de você, o Senhor salva através de você, o Senhor liberta através de você, o Senhor abençoa através de você. Você é somente um instrumento nas mãos de Deus. Então, como tem que ser o meu comportamento, bispo? Olha, meu irmão, toda honra e toda glória seja para o Senhor. Eu sou só servo, eu sou só servo, eu sou somente um servo do Senhor. Toda honra e toda glória seja para o Senhor. Eu orei, Jesus curou, te curou, graças a Deus, irmão, que bênção. Eu estava orando mesmo para Deus me usar mais. Eu quero ser usado por Deus, quero ser vaso de Deus. Mas é Jesus que está fazendo isso na irmã, e se Jesus está fazendo isso no irmão, é Jesus que está curando, é porque Ele é bom, é porque Ele é maravilhoso. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos aprender a dar glória a Deus, a glória que lhe é devida. A Bíblia diz: eu não darei a minha glória a outrem. Glória de Deus é só para Deus, para mais ninguém. Ninguém pode estar na posição de Deus, ninguém pode receber no lugar de Deus aquilo que é próprio para Ele, as honras que é própria para Deus, a glória que é própria para Deus, os elogios que é próprio para Deus, o reconhecimento que é próprio para Deus. O que é para o homem é para o homem, mas o que é para Deus é para Deus. E quando nós entramos nesse campo, sem reconhecer a glória de Deus, a sentença de Deus certamente virá sobre a nossa vida. Uma salva de palmas para Jesus. Oh, aleluia! Aleluia, graças a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor nesse momento. Vamos fazer uma oração. Eu gostaria de fazer essa oração
uma oração de contrição e de reconhecimento da grandeza do Deus que você serve. Diga assim: o meu Deus é grande. Tá, você não vai mais limitar Deus, tá certo? Vamos entrar nesse acordo. Que tamanho tem Deus? Que tamanho tem Deus? Que tamanho tem Deus? Infinito, não é isso mesmo. Ele é gigante, é enorme, mas não dá para delimitar. Ele é infinito, infinitamente grande é o nosso Deus. A Bíblia diz que Ele enche céu, enche terra, mas no amor Ele cabe dentro do seu coração. Diga para o teu irmão: receba Jesus, receba poder de Deus, receba Jesus, receba poder de Deus, receba Jesus, receba poder de Deus na sua vida. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração de contrição e vamos pedir perdão para Deus de todas as vezes que nós não reconhecemos sua glória, todas as vezes que nós recebemos alguma glória que não era para nós, deveria ser reconhecida que era para Deus. Nós vamos, agora nós vamos fazer só essa oração, depois a gente faz essa outra. Feche os seus olhos agora, vamos fazer essa oração de contrição, pedindo perdão para Deus, quando nós não soubemos glorificar a Deus. E a partir de hoje eu creio que você vai glorificar mais a Deus na casa do Senhor. Você não vai ter mais vergonha de dizer glória a Deus e aleluia. Aqui é uma igreja pentecostal onde as pessoas devem ter o hábito de dar glória a Deus e aleluia, dizer bendito seja o nome do Senhor, grande é o nosso Deus, maravilhoso é o nosso Deus, dar elogios ao nosso Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença nessa noite gloriosa, e com o coração contrito nós nos colocamos diante da Tua presença, e o reconhecemos na Tua soberania, ó Supremo Senhor do Universo, Deus bendito, Deus glorioso, tenha misericórdia de nós e abençoa a nossa vida, vai nos enchendo do Teu Espírito Santo, vai nos enchendo da Tua graça maravilhosa, vai nos enchendo do Teu poder, vai nos enchendo, Senhor, das Tuas maravilhas, meu Pai, vai fazendo, Senhor, através da nossa vida, nos coloca num estado de humildade, nos coloca num estado de simplicidade, nos coloca num estado de reconhecimento da Tua grandeza, Senhor, do Teu poder. Nós Te glorificamos nesta noite, por isso dizemos glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, grande é o Senhor e digno de ser louvado neste santuário. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Bendito seja para sempre, glorificado seja para sempre, exaltado seja para sempre, reconhecido seja para sempre no meio da igreja, entre os homens da terra, na terra dos viventes, entre todos, seja reconhecido, Senhor Deus soberano e poderoso, Deus do universo, governador do mundo, governador da nossa vida, autoridade suprema, Deus poderoso, Deus eterno, Deus misericordioso, Deus amoroso. Nós Te agradecemos, nós Te damos graças, nós Te damos louvores por aquilo que Tu és, por aquilo que Tu fazes, por aquilo que tem feito na nossa vida, por aquilo que farás na nossa vida. Glorificado é o Teu nome. Graça nós Te damos por cada um de nós, pela nossa saúde, pela nossa vida espiritual. Te damos graça pela nossa família, Te damos graça pela vida desta igreja, Te damos graça pela nossa grande salvação, Te damos graça pela libertação, Te damos graça porque o Senhor derrotou o diabo e nos deu vitória nas mãos nesta noite. Te damos graça porque os Teus anjos estão acampados ao nosso redor neste lugar e a cada dia. Te damos graça porque a Tua glória está aqui. Te damos graça porque o Seu poder se manifesta na nossa vida nesta noite. Te damos graça porque o Senhor decidiu na Tua soberania nos abençoar nesta noite. Te damos graça porque Tu és Deus tremendo neste lugar. Oh, aleluia, graças a Deus, em nome de Deus me ama e o Seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Onde estão os